Bonjour! Hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre pronúncia, uma série de aulas sobre pronúncia, né? E nós teremos várias aulas aqui no YouTube, então siga a série Entendendo a Pronúncia da Língua Francesa. Nela nós vamos ver passo a passo, inclusive vamos falar sobre temas, né, ligados à pronúncia que geralmente eu não vejo, né? Eu não vejo por aí. Então, sigam o canal. Antes de começar, então, importante, o que é importante antes de começar? Primeiro, neste vídeo eu vou falar sobre várias coisas, vai ser a abertura, mas eu vou comentar sobre muitas coisas que são muito importantes, então não pule este vídeo, assista este vídeo até o final e envie este vídeo para todas as pessoas que você conhece, mesmo que elas não estudem francês, porque este vídeo vai dar dicas que servem para vários idiomas, você vai ver. Né? Então, mesmo que a pessoa não queira estudar francês e não siga, de repente, os outros vídeos, este vídeo vai ser útil para todas as pessoas que querem aprender algum idioma. E eu acho que a maioria das pessoas, né, quer aprender algum idioma, mesmo que não seja francês. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso vídeo. Continue por aí. Assista ao vídeo até o final. Então, o que é importante saber antes de começar a estudar, antes de estudar qualquer idioma, né? Não importa se é o francês ou se é outro idioma. E isto é um ponto, né, que as pessoas costumam não abordar, eu não vejo por aí, inclusive nos cursos de idiomas. Eu digo nós porque eu sou professora de idiomas também, né? Sou professora de francês e de português para estrangeiros, e eu mesma pretendo abordar este ponto, este tema da aula de hoje, em todos os inícios de aulas, de cursos de idiomas. Porque mesmo eu não abordei exatamente este tema de forma bem clara, eu falo sobre isso durante as aulas, mas eu não parei para dar uma aula sobre isso com os alunos, né? E a partir de agora eu vou fazer isso, porque eu falo sobre isso o tempo todo no meio das aulas, né? Mas eu fiquei pensando, né, que de repente fazer um vídeo sobre isso e abordar o tema de forma bem clara pode ajudar muito as pessoas antes que elas comecem a aprender. Mas se você já começou a estudar outro idioma, ou se você conhece pessoas que já estudam, mande este vídeo também, porque é uma reflexão bem interessante, você vai perceber. As consoantes e vogais podem ter sons diferentes em determinadas línguas. Então, quando a gente fala nossa língua materna, a gente tem determinados sons, né? Pronúncias para as vogais, as consoantes, né? As combinações com as quais nós estamos acostumados. E quando a gente aprende um outro idioma, as pronúncias vão variar. Então, a mesma vogal pode ter uma pronúncia diferente. Algumas pronúncias não existem na nossa língua materna e não vão existir na outra. Outras é o contrário, vão existir na outra língua, no outro idioma, e não vão existir no nosso idioma. Então, é preciso que a gente entenda isso, que nós vamos usar esta parte toda, né, que a gente usa para pronúncia, tudo, desde o nariz, a boca, né, eu estou aqui batendo no microfone, desculpe, mas é tudo isso, que é garganta, nós vamos usar de forma diferente muitas vezes. E isso causa um desconforto no início. É natural, mas a gente precisa forçar, pouco a pouco, né, forçar sem machucar, claro, mas forçar assim no sentido de que a gente precisa fazer esse exercício no início, né? Porque aí com o tempo vai ficar mais natural, acaba ficando natural com o tempo. E pode demorar um pouco, então a nossa pronúncia não vai ser perfeita nas primeiras aulas, ela demora, né? Quanto ela demora vai variar, depende de cada pessoa, depende do tempo que ela vai
usar, né, no estudo. Então, tem pessoas que podem estudar 1 hora por dia, outras só meia hora, outras meia hora por semana. Tudo isso vai influenciar, né? Então, depende de caso para caso, mas não importa. Você vai no seu ritmo com o tempo que você tem. Tá bom? Então, isso é importante, né? Mas nós conseguimos fazer outros sons, né? Nós conseguimos fazer essas combinações, porque a nossa boca, a nossa garganta é a mesma, né, das outras pessoas. Não existe diferença, né? Não é assim que a minha garganta é diferente, eu sou brasileira, a minha garganta é uma, a garganta do francês é outra, do chinês é outra, não. Porque senão como ficaria a medicina, né? Então, nós só usamos de forma diferente e temos aí uma, talvez, elasticidade diferente que a gente vai treinando com o tempo. Mas é possível fazer isso. Não importa a sua idade. Se você tiver motivação e vontade, você consegue, não importa o tempo que vai ser necessário. Tá bom? Então vamos combinar isso. Ninguém vai ficar pensando na questão da idade. Ah, porque eu tenho tantos anos, eu não posso mais. Pode, todo mundo pode tudo, né? Todo mundo pode tudo. Vamos lá. É importante conhecer a pronúncia correta desde o início, né? Não estou falando de sotaque aqui, embora sotaque e pronúncia são coisas diferentes, né? Mas em determinados momentos eles se entrelaçam. Eu sinto isso, eles se entrelaçam. Então, às vezes, um sotaque muito forte pode mudar um pouquinho a pronúncia, às vezes uma pronúncia, né? Então, eles podem, né, se entrelaçar, mas são coisas diferentes. Então, nós vamos falar da pronúncia, não do sotaque. É interessante conhecer a pronúncia correta desde o início, né? Mas pouco a pouco também. Por quê? Em alguns livros, eu dou aulas há muitos anos, já em alguns livros a gente tinha, por exemplo, do francês, toda a parte fonética do francês em uma só página, que era do início do livro. E, às vezes, nós, professores, sentíamos a vontade de conversar sobre aquilo logo no início, toda a pronúncia, assim, numa só aula, né? É possível fazer isso? É, mas muita informação de uma só vez acaba não internalizando, a gente acaba não internalizando. Quando a gente assiste, imagina que eu, por exemplo, não estudo matemática há tantos anos, desde que eu saí da escola, né? Porque depois, na faculdade, eu não estudei matemática, fiz letras. Eu fiz uma outra faculdade também, mas não estudei matemática também nessa outra faculdade. Depois eu fiz letras, né? Fiz pós-graduação em letras, não estudei matemática. Então faz muito tempo. E pelo menos na minha faculdade não. Então, se eu começar a estudar matemática agora, eu vou precisar passo a passo. Cada aula um tema, eu não posso estudar a matemática inteira, né? Mesmo que seja uma revisão aí do ensino médio, do ensino fundamental, muita coisa eu acabei não estudando, não, né? Que acabou não sendo abordado na escola, de muitas coisas eu não lembro. Então, já pensou? Vem tudo isso numa aula só? Eu vou ficar louca, né? Eu não vou conseguir. Então, é preciso que seja, é bem interessante que seja pouco a pouco, com exercícios, para que você memorize, internalize uma pronúncia, depois você vai para outra, e é assim que a gente vai fazer, e eu faço durante o curso. Pouco a pouco, para que realmente você termine o curso conseguindo, né, internalizar tudo aquilo que tem no curso. Então, vamos lá, vou dar alguns exemplos do francês. Isso acontece em todos os idiomas. Eu poderia dar outros exemplos de outros idiomas, mas vamos focar aqui no francês, né? Esta letra aqui, que é U, em francês é U. Esse som U não existe em português, né? Então, não adianta, né, tentar pegar alguma coisa aqui como exemplo do português, porque no português não existe. Pode ser que existem outras línguas, mas em português não existe, pelo menos português do Brasil, né? A gente não tem esse som de U. Acho que mesmo português de Portugal também não deve ter. Se você fala português de Portugal, se você é de Portugal, se você é de Angola, se você é de Moçambique, se você é de outro lugar que fala português, coloque aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Eu acredito que esse som não exista em nenhuma versão do português. Mas eu quero, né, se você fala outra versão da língua portuguesa, deixa aqui nos comentários.
Então, né, esse U, eu posso fazer exercícios, por exemplo, que eu recomendo para os alunos. Fazer a boca do U e falar I com a boca do U. Então, ela é uma mistura do nosso, né? Do nosso, eu vou até colocar aqui de verde, né? Porque é do português, é do Brasil, mas poderia ser de Portugal. Portugal também tem verde, né? Então, é uma mistura do nosso U e do nosso I. E é algo aqui no meio. Então, eu faço a boca do U e depois eu falo I, conservando a boca do U. Se você tiver um espelho para você treinar essa pronúncia, maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque você vai poder assistir ao vídeo, olhar, né? E fazer a pronúncia olhando no espelho. Então, U, 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 né? Perfeito. Então, é um exemplo, nós vamos ver isso passo a passo no nosso curso de pronúncia, né? E algumas vezes, eu vou dar só um exemplo aqui, algumas vezes, outras, mesmo consoantes, têm um som um pouquinho diferente. Por exemplo, quando a gente tem TI, que em português do Brasil, eu vou usar português do Brasil como base, porque é a minha língua materna, e também porque é a língua materna de muitos de vocês que me acompanham, mas eu sei que tem gente de Portugal, aqui os nossos amigos portugueses, e de outros lugares também, outros países onde as pessoas falam português, né? Mas eu vou usar aqui o exemplo de português do Brasil, porque é o português que eu falo. Então, a gente aqui muitas vezes, em São Paulo nós dizemos ti, né? A minha tia, né? Mas em alguns lugares do Brasil a gente fala um ti, né? E em outras línguas a gente tem esse ti, né? Mas em francês não é esse ti nem esse ti, é um ti. É mais sutil, olha só, ti, né? Então, bêtise, uma besteira, né? Une bêtise. Não é une bêtise, né? Olha só, falar assim fica bem brasileiro, né? Abrasileirado. Bêtise, né? Não é. Não é bêtise, também não é. Bêtise. Então, esse ti. Isso aí é treino, né? Por exemplo, o P do francês, eu não coloquei aqui, mas o P do francês é um pouco mais aspirado, né? Você solta um pouquinho mais de ar. Por exemplo, pour. Coloca a mão aqui que você vai ver que sai um pouquinho. E eu nem consigo falar em francês esse pour de outro jeito, né? Pour, a não ser que eu falasse aportuguesado, né? Pour, né? Mas ele sai o pour. Se eu falar pour, ele solta menos ar do que o pour, né? Então, você percebe que existe essa diferença e é isso que eu vou falar passo a passo no curso de pronúncia. Nós vamos passar para outro tema, né? Outro tema que é o mesmo tema, né? Mas o que a gente precisa saber antes de estudar um idioma. Existe o que nós chamamos, e hoje em dia há pesquisa científica sobre isso, né? Pesquisa nas faculdades, sobre o atrito linguístico. O que é o atrito linguístico? É quando você pega uma coisa de uma língua e coloca dentro da outra. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, mas tem um exemplo que eu nem coloquei aqui, mas que vem na minha cabeça. Por exemplo, em português a gente fala contar com. Eu posso contar com você? Para isso, eu posso contar com você? Por exemplo, eu posso contar com você para você deixar o like aqui? Posso contar com você nessa questão do like? Você deixa um like aqui para mim? Faz a inscrição no canal? Então, eu conto com você. Mas em francês, o com, né? A preposição com, inclusive preposição é uma coisa que muda muito de uma língua para outra, né? A gente traduz as preposições, né? Opa, já pulou aqui em vez de pegar a caneta. A gente, por exemplo, a preposição avec é traduzida como com, mas ela nem sempre é usada quando nós usamos o com em português, né? Então, em francês seria je compte sur toi, sur vous, né? Seria esse sur, que é traduzido como sobre, então seria como se fosse eu conto sobre você.
Mas em português a gente não pode dizer eu conto sobre você, pelo menos em português do Brasil, né? Eu conto sobre você, eu conto com você. Então, vocês percebem? O atrito seria, se eu dissesse em português, eu conto sobre você, né? Seria um atrito. Eu estaria colocando francês dentro do português. Ou se eu falo em francês, je compte avec toi, seria um atrito. É difícil dizer, eu não gosto de generalizar, porque os idiomas, eles são falados em vários lugares do mundo. Então, às vezes, o que não se fala na França pode se falar no Quebec ou em algum país da África. Então, nem sempre a gente pode dizer isto aqui não existe, mas eu ensino o francês da França. Sempre pode haver algo que é possível além do que eu ensino, né? Isso é possível, porque quando eu ensino português também, eu ensino português do Brasil, eu ensino português, e algumas coisas que o aluno fala que são diferentes, podem existir em outros países de língua portuguesa, vocês entendem? Por isso, eu fujo, eu estudo idiomas também, assim como você, eu estudo outros idiomas. Eu fujo de vídeos assim, não diga isso, não diga aquilo, eu fujo desses vídeos porque esses vídeos podem fazer com que a gente fique confuso e às vezes a pessoa aborda no vídeo, né? Não diga isso, mas isso é usado em outro país e não no país que ela conhece, né? Então, é complicado. Então, eu não vou dizer para você o que eu vou ensinar aqui. Não é falado em lugar nenhum do mundo. Isso a gente não pode dizer, né? Mas, no geral, é assim. Então, vamos continuar. No geral, pelo menos na França, eles usam muito essa expressão on dirait. On dirait, que significaria, ao pé da letra, seria as pessoas dizem ou a gente diz, né? Ou as pessoas dizem. Mas é usado no sentido de parece. Então, se eu digo assim, parece que vai chover. On dirait qu'il va pleuvoir. Se eu digo, nossa, parece Paris, né? Estou num lugar e de repente aquele lugar me lembra Paris, né? Nossa, parece Paris. On dirait Paris, né? On dirait direto aquilo, né? On dirait Paris, né? Nós diríamos Paris, quer dizer, parece Paris. Há outras formas de se dizer? Mas geralmente o francês usa muito isso. Preste atenção nos filmes, as séries, né? As pessoas, ou quando os franceses falam, se você está na França, eles usam muito essa expressão. Então, eu poderia dizer, il me semble que, il semble, eu poderia usar, mas esta expressão é muito mais usada, é muito usada. Mas se eu digo assim, semble Paris, né? Parece Paris, né? Aí eu vou usar o verbo sem o pronome, inclusive, então não vai dar certo, porque eu preciso de um pronome, né? Il me semble, me parece, né? Mas aí tem esse il que não é ele, é um il, porque o verbo em francês precisa de um pronome, é um impessoal, né? Então, vejam que se eu faço um atrito do português para o francês, eu diria semble Paris. Eu diria assim, eu nem colocaria o pronome, que em francês eu preciso colocar o pronome, né? Então, eu estou fazendo um atrito do português para o francês. Assim como em português do Brasil, por exemplo, eu nunca ouvi as pessoas diriam tal coisa, né? Não é que não seja usada essa expressão, mas quando eu quero dizer que parece, né? Naturalmente, eu estou em uma cidade, em um lugar, e eu acho aquela cidade parece Paris. Nossa, parece Paris aqui, né? Em português, eu diria, naturalmente, parece. Parece Paris? Dificilmente eu diria assim, eu ou outras pessoas brasileiras, né, diríamos, dificilmente as pessoas diriam, nós diríamos Paris. Não é estranho? Em português do Brasil fica estranho. Pelo menos o português do Brasil que eu ouço, que eu falo. No Brasil tem muita diferença também, né? Mas eu nunca ouvi ninguém dizer isso em nenhum lugar do Brasil. Talvez em Portugal, não sei, né? Mas vejam como esse atrito, né? Ele pode acontecer. Então, cuidado com o atrito linguístico. O atrito, nós podemos fazer atrito de uma língua da nossa língua para a língua estrangeira ou o contrário também. Muitas pessoas que falam inglês,
às vezes dizem coisas em português que parecem inglês. Não é que não é bem português aquilo, a pessoa mistura, né? Então, isso acontece. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um, pelo menos uma vez na vida. Vai sempre acontecer, né? Quando a gente está aprendendo a língua, ou mesmo depois que a gente já fala, né? E eu tenho que tomar muito cuidado para não colocar as coisas do francês para o português. Eu fico muito atenta, porque eu falo muito francês, eu trabalho muito com francês, então eu fico muito atenta para não fazer esse atrito em direção à minha língua materna. Então, é algo que a gente precisa entender, saber que existe para evitar o máximo que a gente puder. Então, tentar evitar, trabalhar nisso, né? É um trabalho constante. Então, esse é um ponto também que a gente precisa entender. E um outro ponto é a interjeição, né? O que é uma interjeição, né? São as palavras que expressam emoções, né? Surpresa, dor, alegria, espanto, né? Em português nós temos muitas, né? Ai, né? Quando a gente fala ai, né? Entre outras, nossa, né? Entre outras, a gente tem várias interjeições, não é? Então, a gente precisa tentar não colocar interjeições da nossa língua na outra. A gente precisa usar interjeições no outro idioma? A gente pode não usar, pode evitar, principalmente se a gente tem a impressão que fica artificial. Usar principalmente no início do aprendizado. É preciso entender bem a interjeição antes de usá-la, para não usá-la de forma equivocada. Mas a gente precisa evitar de colocar as nossas na outra língua. Então, um bom exemplo é o né, que a gente usa muito aqui no Brasil. Né? No final da frase, né? Ou viu, viu, né? E aí, às vezes, a pessoa fala outra língua e coloca né, no final, ou ó, né? Em alguns lugares do Brasil usa-se muito ó, mas a gente também usa aqui em São Paulo, ó, eu vou fazer tal coisa, ó, né, no começo. Então, se a gente usa isso no outro idioma, pode ter um problema de comunicação com os estrangeiros, que não vão conhecer aquela interjeição, vão achar estranho, né? Então, a gente vai aprendendo nos cursos, né, sobre interjeição, né? Eu vou ensinar no curso de pronúncia também. Então, tem algumas aqui, né, em francês, né? Esse ai, que é como se fosse o nosso ai, né? Ele é só um pouquinho diferente na pronúncia. Ai, né? Que é o ai. Mansa, mansa. Se você procurar no dicionário, vai estar magro, magra, uma pessoa magra. Mas ele é usado como interjeição no sentido de ai, que droga, né? Mansa, ai, que droga, né? Mansa alors, né? Então, você vai ouvir isso. Bah, né? Você vai ouvir essas interjeições no francês que você pode aprender aos poucos, né? Mas evitar aí colocar as interjeições do português no francês ou vice-versa, né? E aí tem também a locução locução interjective, né? Que em francês é locução interjetiva, que é quando tem locução é porque você usa mais de uma palavra, né? Então, uma expressãozinha, mais de uma palavra que vai significar aí, ter o sentido de uma interjeição. Então, por exemplo, em francês tem uma muito comum. Eu escuto muito isso dos franceses, tu vois, né? Que tu vois, ao pé da letra, você vê, é o verbo ver. Mas aí a pessoa fala sempre isso, né? Quando ela não todo mundo, mas muitas pessoas usam muito. A pessoa está falando, tu vois, então tal coisa, tal coisa, tal coisa, tu vois, né? Então, é muito usado como seria o nosso né, né? É nesse sentido do nosso né, muitas vezes. Eu conto alguma coisa, né? É importante isso aqui, né? Tu vois, né? Então, é uma locução interjetiva, né? Interjetiva em português. Então, são pontos importantes aí quando a gente aprende uma língua, a gente conhecer. Toda língua tem as suas interjeições, toda língua tem a sua a sua pronúncia diferente, a gente tem que tomar cuidado com os atritos. Então, são coisas que a gente vai fazendo aos poucos. Não é nada para que a gente se desespere, é só que a gente precisa
A questão é que a gente precisa entender que essas coisas existem, saber que elas existem. Você já ouviu falar dessas coisas? Você já prestou atenção? É claro que você sabe o que é uma interjeição, mas você já ouviu, já pensou nisso, que às vezes a gente pode colocar na outra língua estrangeira? É um exercício que a gente faz para evitar. É um exercício, a gente consegue sim, mas a gente precisa exercitar. Você já pensou no atrito linguístico? Você já pensou sobre isso? Já percebeu em alguém? Coloque tudo aqui nos comentários, eu quero saber. Eu quero saber a sua opinião. Né? E se você é de outro país de língua portuguesa, eu quero saber também, porque eu quero saber quais são as diferenças. Né? Então, coloque aqui nos comentários. E não esqueça de mandar este vídeo para todas as pessoas que querem estudar ou que estudam um idioma. E também fique atento, fique atenta, porque este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre pronúncia aqui no canal. Salut!